As Garotas da Cidade Atômica, a história secreta das mulheres que ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial, de Denise Kiernan. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre esse livro, As Garotas da Cidade Atômica, que é um projeto. Por que As Garotas da Cidade Atômica? Bom, antes de mais nada é importante eu situar o que foi o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, ele foi um projeto que ocorreu nos Estados Unidos, em 4 cidades no deserto dos Estados Unidos, ali por volta de 1942. Deixa eu voltar um pouquinho antes. O que acontece? Já em 1939, um grupo de cientistas, inclusive Albert Einstein, assinou uma carta dirigida ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre a utilização do enriquecimento de elementos químicos como urânio para ser usado como arma no cenário de guerra. Então, esse grupo de cientistas percebeu que, se bem utilizado, esses materiais químicos poderiam ser utilizados a partir da liberação de energia dentro de um processo de reação em cadeia, que aí no caso as primeiras armas atômicas eram um processo de fissão nuclear, mas aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou situar. Então Roosevelt, muito inteligente como ele era, ele recebeu essa carta e determinou a instauração de um processo de construção de laboratórios para que fosse criada essa arma em solo americano, para ser usada para fins militares. E repara que isso foi até antes da Segunda Guerra Mundial, esse é um detalhe interessante. Mas, inclusive também a Inglaterra participou desse projeto, trocaram grandes informações no sentido de juntar as melhores cabeças pensantes da época no sentido de produzir a arma atômica. Então, assim, o Projeto Manhattan, como eu já falei, foi no interior do deserto dos Estados Unidos, no deserto de Los Alamos, no Novo México. Então, os Estados Unidos criaram uma cidade artificial. Direta e indiretamente, 140 mil pessoas trabalharam no Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan, ele tinha como finalidade a criação da bomba atômica. E o que acontece? As pessoas que trabalhavam nessas fábricas, que foram colocadas de propósito em áreas muito desertas, para que as informações não vazassem, então foi no interior do deserto dos Estados Unidos. Então houve uma montagem de uma superestrutura onde as pessoas passaram a morar em trailers, dentro de barracas artificialmente construídas, às vezes até sem uma certa estrutura adequada para trabalhar dentro desse projeto. E a mão de obra nos laboratórios, na parte de enriquecimento de urânio e outros procedimentos, foi muito utilizada a mão de obra feminina. Até mesmo porque os homens, muitos estavam no teatro de operações na guerra. Então, assim, os cientistas, os melhores cientistas da época, eles foram reunidos nesse projeto, nessa cidade no interior, no deserto dos Estados Unidos, no Novo México, e a partir daí eles passaram a construir esse projeto. Só que o interessante, e isso aqui é muito bem relatado nesse livro, é que as pessoas, naturalmente, não sabiam o que estavam sendo construído. Era um projeto ultra secreto. Para que vocês tenham uma ideia, nem mesmo o parlamento americano sabia do que estava sendo construído ali. E o que acontece? E as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto tiveram certas dificuldades pessoais em relação aos seus companheiros, às suas companheiras, às suas famílias, no sentido de que eles não sabiam que estavam trabalhando e eles não poderiam se corresponder. E algumas correspondências, elas eram censuradas. E o que acontece? Por quê? Porque existia toda uma proteção para que as pessoas que estavam trabalhando dentro do projeto, elas não vazassem informações para
fontes externas, para a imprensa, para que essas informações não pudessem ser utilizadas pelos adversários, no caso, os países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. E o que acontece? Foi montada uma superestrutura no sentido de garantir que essas informações fossem mantidas em mais absoluto sigilo. E daí, assim, as correspondências eram limitadas, eram vistoriadas, eram censuradas, e as pessoas não podiam dizer o que estava sendo feito lá, até porque elas não sabiam realmente. E o que acontece? As pessoas, cada um trabalhava em uma pequena tarefa para que não tivessem conhecimento de nada além do que fosse estritamente necessário. E aí eles começavam a especular acerca do que estavam sendo construídas, as pessoas que estavam dentro desse projeto, elas começavam a acreditar que estavam construindo uma tinta secreta que seria jogada nos mares como uma forma de não permitir que os submarinos fossem identificados. Eram várias teorias conspiratórias, o que é natural, já que as pessoas queriam imaginar ou poder deduzir o que estavam trabalhando naquele projeto, mas eles não sabiam que era um projeto da criação da bomba atômica. E o que acontece? Foi um projeto que custou milhões e milhões de dólares, um projeto até então de valor não visto nos Estados Unidos em questão de investimento. E daí, a partir daí, o projeto se mostrou muito exitoso. Só que quem liberou a questão das verbas, quem incentivou o projeto, que foi Roosevelt, infelizmente já um pouquinho no final da guerra ele veio a falecer. E o seu vice-presidente, que era Truman, assumiu o poder. E quando Truman assumiu o poder nos Estados Unidos, porque ele era com a morte do Roosevelt, Truman assume. E Truman ele não tinha nenhum conhecimento do projeto Manhattan da criação das bombas atômicas. Então, com menos de um mês que ele assume a presidência dos Estados Unidos, ele tem essa informação do projeto que já está, inclusive, em fase de finalização. Então, imagina aí, se a gente colocar no local de Truman, a dificuldade que foi para ele receber essa informação. O país deles, Estados Unidos, que ele era agora o presidente, estava no teatro de operações na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele tinha na mão uma arma que poderia pôr fim à guerra, que seria a bomba atômica, uma tecnologia até então nunca vista pela humanidade. E aí Truman, e aqui ele relata, que tem várias passagens de jornais, relatos de biografias e outras fontes nesse livro, e uma das coisas que a autora fala aqui, que ela cita uma fonte, que é o seguinte: quando Truman recebeu a notícia de que ele cabia a ele a decisão de utilizar as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, tem até uma passagem aqui que ele coloca que ele, quando recebeu a informação de que a ele caberia a responsabilidade de utilizar as bombas atômicas que levariam instantaneamente à morte de mais de 100 mil pessoas, imediatamente ali no Senado da cidade de Hiroshima e de Nagasaki, ele relata que é como se o mundo, ele fala, é como se a Lua, o Sol e todas as estrelas do universo tivessem caído sobre os meus ombros, o peso dessa decisão. E a partir daí, ele pensa, reflete e decide que vai realmente utilizar as bombas atômicas. E o primeiro ataque foi na cidade de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e aqui eu vou fazer um vídeo específico falando das bombas atômicas, e também quero gravar um vídeo específico falando sobre o processo de fissão nuclear, fazendo as diferenças entre fissão e fusão nuclear, mas aí vão ser vídeos específicos. E assim, apesar de que hoje muitas pessoas desconhecem qual era o cenário da Segunda Guerra Mundial, e às vezes criticam a utilização das bombas atômicas sem ter uma real noção do que estava acontecendo. E assim, a gente tem a questão, tipo, a utilização das bombas atômicas, elas abreviaram o final da Segunda Guerra. Apesar da Alemanha já ter se rendido na Europa, a Alemanha, o Japão ainda estava muito resistente. E diferente da Europa, o modo de produção de armamento do Japão era completamente diferente. No Japão, as fábricas de munições e
pólvora, ela se concentrava dentro do interior das pessoas. E diferente do cenário europeu, o Japão era formado por um conjunto de ilhas. E sem contar que o modo de fazer guerra do Japão era um modo extremamente violento. Então alguns apontamentos mostram que caso os Estados Unidos tivessem invadido as ilhas japonesas, mais de 400 mil militares americanos poderiam ter morrido e mais de 1 milhão e meio de civis japoneses seriam morridos caso ou tivessem ocorrido a Operação Downfall, que aí eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso, que seria o projeto, que seria a ideia da operação de desembarque de tropas anfíbias nas ilhas japonesas, caso não tivessem surgido a possibilidade da utilização das bombas atômicas. Então, assim, a utilização das bombas atômicas, ela foi dentro de um processo de fazer com que o Japão aceitasse a rendição incondicional. Então, a primeira bomba, que foi a bomba de Hiroshima, que foi em 6 de agosto de 1945, ela teve como elemento base dela o urânio. Já a bomba de Nagasaki, que foi 3 dias depois, 9 de agosto de 45, ela tinha como princípio o elemento químico, o plutônio. E assim, e foi uma sequência. A estratégia dos Estados Unidos consistia na utilização sistemática das bombas atômicas para levar o Japão ao processo de rendição. Então eles utilizaram a primeira, que foi a bomba de Hiroshima, e ainda assim os japoneses não se renderam. No caso, leia-se aqui o imperador Hirohito, que era o imperador do Império do Japão naquele momento. Não se rendeu. Aí, depois da utilização de Nagasaki, aí sim o imperador decide pela aceitação dos termos da rendição incondicional. Apesar dos militares japoneses não quererem assinar a rendição, pelos militares japoneses teriam ainda permanecido na guerra. E já existiam planos, isso é pouco falado, da utilização de outras armas atômicas. Teria uma terceira cidade que seria alvo do ataque atômico, uma quarta cidade, e por aí vai, até o Japão se render, como realmente ocorreu. E aí o imperador Hirohito, ele trouxe para si a responsabilidade e resolveu render, baixar as armas e aceitar os termos da rendição incondicional. E assim, isso são detalhes que são interessantes de serem trazidos à baila, para que a gente tenha uma visão um pouco mais racional do processo da utilização das armas atômicas. E assim, isso, falando assim um pouquinho assim, mais, tentando fazer conexão desse assunto com o livro, eu acho que o livro, ele é um livro interessante, mostra assim, muitas passagens de correspondências pessoais, de conversas. É algo que particularmente para mim não me causa interesse, mas claro que para outros tipos de leitores pode ter um interesse entre personagens ali, histórias de romances, de amizades, assim, não é o que desperta o meu tipo de interesse, mas não por isso assim esse livro deixou, na minha opinião, um pouquinho a desejar, no sentido de que ele não traz tantas informações quanto eu desejaria que ele trouxesse. Eu acho que só no último capítulo ele arremata até de uma forma satisfatória, mas no decorrer da obra, eu acho que ele peca, a autora, ela peca um pouco pela falta de apresentação de dados. Ela acaba focando muito nas relações pessoais e em detrimento de apresentação de dados um pouco mais concretos. Mas essa, repito, é a minha opinião. Claro que se você for ler essa obra, você pode naturalmente ter uma opinião divergente da minha. Mas é isso, pessoal. Então, esse livro ele fala sobre o projeto Manhattan, que foi o projeto que levou à criação das bombas atômicas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa explicação desse livro. As Garotas da Cidade Atômica, a história secreta das mulheres que ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, outra coisa que eu faço uma certa crítica ao livro é porque ela não fala, a descrição do título, as mulheres que ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não tem uma conexão direta com o conteúdo. Ela não deu ênfase a esse processo, ela poderia ter falado mais
que as mulheres realmente elas trabalharam muito nas partes de comunicações, nas usinas. Isso não é tão demonstrado nesse livro. Eu acho que ela peca um pouquinho por isso. Ela talvez tenha tentado colocar um título um pouco mais chamativo, até por fins publicitários, e aqui eu não critico, acho que isso é natural, né, esse processo. Mas é isso, é um bom livro, não é um livro excelente a meu ver, mas é um livro ok, é um livro bom, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação aqui desse livro, falado um pouquinho sobre as bombas atômicas, que eu vou fazer vídeos em série, eu quero fazer vídeos em séries falando especificamente sobre isso, tá bom? E se você gostou aqui dessa explicação desse livro, dessa resenha desse livro, deixe o seu like aqui. Qualquer dúvida que tenha restado, pergunta aqui nos comentários do vídeo e se inscreve no canal e ativa as notificações, e isso ajuda no nosso trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado, até a próxima, valeu!